Às vezes a gente cansa, a gente desanima. Às vezes apanhamos tanto da vida, nos decepcionamos tanto com as pessoas, que chegamos até a pensar que ser um bom funcionário pode não ser tão bom assim. Quando uma pessoa se esforça demais e não recebe a mesma intensidade de retorno, pode acabar se sentindo exausta emocionalmente. O esgotamento emocional pode ter origem psicossomática, ou seja, situações do cotidiano que desencadeiam efeitos negativos no bem-estar psicológico e emocional. E quem está dando sinais claros de esgotamento emocional são os jornalistas da Globo News. Eles se esforçaram tanto na narrativa do golpe e tudo que recebem de volta são as risadas do público. Ontem, um jornalista da Globo News ficou inconformado e perguntou: "Por que todo mundo ainda apoia o Bolsonaro?" Assim como o regime supremo PT quer acabar com a sua liberdade de expressão, as dores nas juntas e articulações acabam com a sua liberdade de se movimentar, de caminhar, de viajar, de praticar esportes. É por isso que você precisa conhecer o Natuchark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para auxiliar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só. Natuchark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e Natuchark é alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Natuchark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Natuchark dia e noite, agora mesmo. E a narrativa do golpe segue mais fraca, mais diluída do que a contagem de espermatozoides do Felipe Neto. Ela está cada vez mais desacreditada, não só no Brasil, mas no mundo. A Associated Press teve acesso a 53 áudios obtidos pela PF de militares tentando reverter a eleição do Lula. E como a Associated Press descreve as conversas, ela diz que oficiais de alto escalão pressionaram Bolsonaro a dar golpe, e destaca que nem o ex-presidente e nem ministros são ouvidos nas gravações. É algo muito relevante, já que a agência, super respeitada, relata exatamente o número de áudios a que teve acesso e que não há, ao menos nesse material, participação direta do ex-presidente. Até o Fantástico, no último domingo, em seu desespero para tentar chocar o público, colocou no ar um áudio dos tais golpistas e deu um tiro no pé. O áudio simplesmente prova que Bolsonaro é inocente. Houve fraude, não dá mais pra gente aguentar esta tá f... Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Tô pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu tô pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo,
Não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela pra virar o jogo, cara? Democrata é o... Então, meu amigo, partir pra cima, apoio popular é o que não falta. Um abraço, Caveira. Força. A Globo mesmo prova o que não queria provar. A reação do público na segunda-feira foi unânime. Quanto mais áudios vazam, mais inocente o Bolsonaro fica. E eu digo que a reação do público foi na segunda-feira porque foi só na segunda-feira que ele ouviu o áudio, com a repercussão nas redes sociais. Porque ninguém assistiu ao Fantástico na Rede Globo. O programa teve um dos piores desempenhos de sua história nesse domingo, com audiência de 13,7 pontos. Com essa reação popular totalmente a favor de Bolsonaro e com a imprensa mais séria do mundo civilizado rejeitando a narrativa do golpe, os 9 dedos do Lula devem ter ligado rapidinho para o celular do diretor da Globo News, exigir que seus funcionários trabalhassem dobrado para tentar emplacar a narrativa de golpe tão descuidadosamente elaborada pelos roteiristas do núcleo de comédia da PF. Mas, apesar de não parecerem, os jornalistas da Globo News são só humanos e sucumbem ao desânimo, ao cansaço e à frustração de ver que o povo está rindo mais de suas narrativas do que de quando o Felipe Neto tentou falar com voz grossa. Esse assunto é muito sério e a gente precisa falar a respeito. Entra em cena então o mascote da Globo News, o mais novo funcionário, o jornalista que tem uma verruga na testa e nada na cabeça, Joel Pinheiro. Sua missão? Fazer os 3 telespectadores da emissora acreditarem que Bolsonaro ia dar um golpe, matar Lula e Xandão e depois prender os cadáveres, mas desistiu porque não tinha táxi. Mais ainda, Joel deveria tentar hipnotizar o pobre coitado que estivesse assistindo e fazê-lo esquecer do áudio dos supostos golpistas inocentando o Bolsonaro. É muita pressão para um menino que é praticamente um estagiário de luxo e que tinha acabado de tomar 1 litro de leite de soja. Não teve jeito. Joel desmoronou com a pressão e começou a choramingar, perguntando por que Bolsonaro continua tendo tanto apoio, mesmo com o esforço total da Globo. Assista que o choro tá lindo. Pois é um dilema que todo mundo que está no campo e aliado ao Bolsonaro vai enfrentar, sabe? O Tarcísio parece que tentou se sair dessa dizendo, olha, claro que tem revelações graves aparecendo, mas nada que ligue o Bolsonaro, estão fazendo ilações e tudo. Então você tem uma aliança política e o Tarcísio é um político que depende, ou pelo menos até hoje dependeu do Bolsonaro como o padrinho político para o seu sucesso político também, né? Se você tem um padrinho político tão grande e ele é acusado de crimes, sabe? Não tem a menor chance de acusá-lo junto, a não ser que você queira realmente dizer, não, agora eu vou partir para um voo solo sem ele aqui. Isso vale para apoiadores do Bolsonaro, isso vale para apoiadores do Lula, quando o Lula era acusado de crimes também, todos ficam na mesma posição, muito desconfortável. O que mais me, para ser sincero, o que mais me mexe comigo, o que eu acho realmente difícil é o seguinte, tem tanta gente, né? O Bolsonaro tem um apoio assim de milhões e milhões de pessoas pelo Brasil, sabe? E tem toda uma discussão jurídica agora que vai ser tida, sabe? Sobre teve crime, não teve crime, tentou, não tentou. Isso é uma coisa, isso é discussão jurídica, penal. Mas não tem dúvida. O ex-presidente queria dar um golpe, tramou um golpe, conversou com generais tentando convencê-los disso. O entorno dele estava da forma mais aberta, da forma mais escrachada possível, discutindo até mesmo assassinato. Como é que é possível que isso não faça que milhões de pessoas, no mínimo, parem para dizer, poxa, será que merece esse apoio todo? Será que é alguém que eu devo defender, que eu devo apoiar como uma saída para o Brasil? Mas aparentemente não, né? Sou capaz de apostar que não vai mexer nos ponteiros do apoio político. É um fenômeno do nosso tempo que precisa ser analisado.
Estranho ouvir isso de quem votou no Lula depois de toda a corrupção que se sabe dele, né? Como é que é possível que isso não faça que milhões de pessoas, no mínimo, parem para dizer, poxa, será que merece esse apoio todo? Eu gostaria de fazer essa mesma pergunta ao Joel. Por que mesmo sabendo de tudo que o Saturnine fez, ele ainda tem o apoio de pessoas como o Joel? Não é possível o cara concluir que Bolsonaro é golpista com os áudios divulgados. Só falta agora mostrar as provas e parar de usar criatividade vingativa. A única prova que eles têm é que o documento foi impresso no Planalto e o Bolsonaro estava lá no dia. É risível isso. No relatório da PF tinha, abre aspas, precisamos neutralizar as ações desse juiz. Isso é assassinato? Em outro ponto, a PF afirma que teve que simular, isso mesmo, simular uma localização de GPS para dizer que o general da reserva estava a caminho da casa de Moraes. E não deu certo porque não conseguiu pegar um táxi. Gente, isso tá mais para os trapalhões do que para golpe. Golpe, 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 golpe. Outra coisa, Joel, se vocês não têm acesso ao inquérito, como é que sabem disso? Ou vocês têm? Porque é tudo sigiloso, né? E nenhum desses áudios que Moraes liberou para vocês comprova nada. Só mostram que Bolsonaro não estava interessado. Cadê os áudios com a voz do Bolsonaro dizendo que queria dar um golpe? Não tem, né? Porque ele não queria. E não tem choro do Joel que mude essa realidade. Aliás, o próprio criador do Xandão, o Temer, jogou água no chope de sua criatura ontem. Temer minimiza revelações sobre golpe e compara 8 de janeiro com atos contra a reforma da Previdência. Ex-presidente participa de evento em São Paulo e fala sobre investigação da Polícia Federal. O vampirão tá trucando a galera. Acabou pros petistas. Menos emocional do que o Joel, a comentarista política e paquita sênior do Lula, Natuza Neri, tentou meter uma explicação para o Bolsonaro não ter áudio pedindo golpe e não ter dado golpe. Ele amarelou! Natuza, por que não foi adiante tudo isso? Em bom português, e eu ouvi essa expressão de um investigador, porque Bolsonaro tentou e amarelou. Essa é a versão desse investigador. E os áudios meio que sugerem isso mesmo. No fatídico dia da campana, perto da residência do Alexandre de Moraes, houve um comando para que se desmobilizasse aquela missão. Se abortasse. Aborta. Esse foi o comando e também teve um outro cancela o jogo. E muita gente falou na época que o motivo teria sido uma sessão do Supremo que acabou mais cedo. É claro que não foi a sessão do Supremo, porque já se sabia desde cedo que aquela sessão acabaria mais cedo e que Alexandre de Moraes, portanto, sairia mais cedo da sessão. O motivo foi que havia uma expectativa deste grupo, do qual eles fazem parte, de que Bolsonaro assinasse o decreto do golpe. E aí o decreto do golpe, uma vez assinado, publicado no Diário Oficial da União, abriria margem para que a turba prendesse Alexandre de Moraes. Então, a sincronia, a coreografia era essa. Esses áudios ajudam a gente a entender algumas coisas. A primeira é que, de fato, Mário tinha acesso diário, porque estava no Palácio do Planalto, o presidente da República, discutia o golpe, aparentemente, com total desenvoltura, mas havia uma expectativa de um grupo, e o relatório da semana passada da PF deixa isso mais ou menos claro, quando diz que, a partir do documento do plano do golpe que foi flagrado, que foi capturado numa busca e apreensão, que o objetivo era dar ares de legalidade ao golpe. Então, havia uma preocupação, e isso parece ser uma preocupação de Bolsonaro a partir dos diálogos que a gente tomou conhecimento agora, no Fantástico, que Bolsonaro tinha medo de dar na cara que era um golpe. É tipo, toca o terror na República, toca fogo e aí decreta uma GLO, algo assim. É pensar torto por linhas tortas, porque
Não existe nenhuma possibilidade de se dar áreas de legalidade a um golpe, seja por estado de defesa, seja por estado de sítio. Golpe é golpe, né? Não tem golpe Nutella e não tem golpe raiz. Golpe é golpe. Agora sim, tudo está ficando claro. O tal golpe não ocorreu porque Bolsonaro não quis dar um golpe. Entendi. Como a narrativa não foi bem sucedida, vamos pelo menos tentar deixar mais um rótulo no Bolsonaro. Amarelou. Ainda bem que não foi vermelhou, né? Tentar outra sisteminha. Eu vou traduzir o que a Ratuzza quis dizer. Amarelou igual a não cedeu à pressão. Fim da narrativa, mais uma fracassada. Esses canalhas vão conseguir transformar Bolsonaro de vilão maligno em herói pacifista. Eles são tão imbecis que não conseguem entender o que estão fazendo. Eles estavam esperando que Bolsonaro assinasse. Ficaram frustrados porque Bolsonaro não assinou. Arrumou as malas e foi para os Estados Unidos. Ele impediu o golpe. Isso que você falou, Natuzza, já inocenta o Bolsonaro, fofa. Golpe, 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 golpe. Pior ainda, segundo o raciocínio símil da Ratuzza, Bolsonaro queria fazer o negócio segundo as leis. E por isso, ele é covarde. Entendo, para essa galera, seguir as leis é sinal de covardia. Interessante o pensamento. Explica muita coisa no Brasil. Tem muita gente corajosa no governo. Fomos muito rápido do Bolsonaro quis dar um golpe. para Bolsonaro não deu golpe por ser covarde. estão tão empenhados em difamar o Biruliro que nem percebem que na narrativa da Chatuza, Bolsonaro queria tirar Lula dentro da legalidade, o que não tem como ser crime. O Bolsonaro de golpista terrível passou para amarelão. Essa militância de redação é muito criativa. A exaustão emocional leva a essas coisas. Joel e Chatuza deram tudo de si, se esforçaram como nunca e foram ignorados como sempre. Joel, Natuzza, parem de chorar e aceitem. Bolsonaro salvou a democracia. Tá cansada, Renata? Tô, mas Eu também. tô atenta, estamos serenos e vigilantes, né? Então, a gente tá cansado. Você deve estar cansado também, tá todo mundo cansado. Olá, sou Érica Diógenes, farmacêutica, doutora em desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos e estive à frente do projeto NatuShark. O desafio era criar a melhor associação de ingredientes em uma suplementação que pudesse auxiliar no alívio de dores nas articulações e na melhora da saúde óssea. Chegamos num combinado de suplementos que foi cuidadosamente desenvolvido para a obtenção da máxima eficácia e segurança. Já são milhares de clientes satisfeitos dentro e fora do Brasil. Venha conhecer você também os benefícios do NatuShark. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.